A paz do Senhor aos irmãos, sejam bem-vindos aí ao canal Hermenêutica e Homilética. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade à nossa aula de hermenêutica. O terceiro método é o gramático histórico. Este aqui, sim, é o adequado, tá ok? Então vamos colocar algumas características desse gramático histórico. Primeiro, mantenham em equilíbrio erudição e espiritualidade. Então nós temos dentro do gramático histórico aqui um binômio que é orare et labutare. Orare porque a Bíblia é divina e labutare porque a Bíblia é humana. Então nesse método nós vamos trabalhar com a interpretação bíblica, com a hermenêutica bíblica. O primeiro método que eu coloquei, o histórico crítico, despreza a revelação, a inspiração, quer tirar Deus das escrituras, tá bom? O segundo já é uma forma do homem estar trazendo para dentro da Bíblia Sagrada os seus pensamentos, dando liberdade aí, asas à imaginação, e aí a imaginação vai longe demais, tá bom? Por fim, nós temos este, ao contrário do alegórico, que não se preocupa com estudo sério, o gramático histórico não. Nós temos aqui que o gramático histórico ele procura colocar em equilíbrio a erudição e a espiritualidade, tendo em vista que a Bíblia Sagrada ela tem o seu lado humano e o seu lado divino, então nós estamos considerando isso. Oração por conta do lado divino da Bíblia e o trabalho por conta do lado humano da Bíblia. E esse trabalho que nós estamos aqui mencionando é o trabalho da exegese, é o trabalho da hermenêutica, é você, de posse das regras da hermenêutica, você se debruçar sobre um texto e não ter pressa para pregar, ensinar o texto sem antes que você tenha realmente conhecimento profundo desse texto que você está estudando. Então isso aqui é muito importante. Há muita falha em estudos, há muita falha hoje em algumas pregações no tocante a esse cuidado de estudo profundo da Bíblia. Alguns que pensam que é só dobrar o joelho e ficar orando, e aí então vem uma revelação do céu. Ora, como eu disse, nós não vamos desprezar a oração, mas a oração tem o seu lugar, tem o seu momento, assim como um estudo sério, uma pesquisa dos textos que nós estamos para levar diante da igreja. Então, o Senhor nos responsabilizou disso. Então nós vamos levar até a igreja uma mensagem da parte de Deus, mas para tanto nós precisamos ir até onde está a fonte dessas mensagens e aí então mergulhar nelas. E a partir daí sairmos com a mensagem que está aqui, né? A propósito, o pregador não cria mensagem nenhuma, isso nós vamos estudar lá na homilética, não criamos mensagem, a mensagem está dentro do texto. Nós precisamos estudar o texto bíblico, ler os textos bíblicos, pesquisar, tá? Isso com oração, evidentemente, para depois então levar uma mensagem boa, clara, objetiva para a igreja que está esperando para ouvir a mensagem da parte de Deus. Então, o slide está aqui para vocês. Depois que nós estiver um pouquinho mais avançado nos nossos estudos, eu vou disponibilizar em forma de e-book no blog, para que você possa baixar esses slides e mais alguma coisa que darei para que vocês possam depois estar acompanhando com calma essas aulas aí da sua casa ou, enfim, aonde você se encontrar e puder ter acesso a esse vídeo, ok? Seguindo aqui, ainda um pouquinho da nossa aula, nesse objetivo que nós estamos tendo de trazer um pouquinho de história da hermenêutica, nós temos o período da Reforma.
O período da Reforma foi um período que se destacou muito o retorno para a Bíblia Sagrada. E nós temos alguns reformadores, né? São muitos, porém eu quero destacar aqui três, e desses três alguns princípios que eles deixaram para nós, para o nosso estudo. E o primeiro deles é Lutero. Lutero, ele deixou uma orientação para nós. Lendo o texto bíblico, devemos estar atentos ao contexto e circunstâncias históricas. Melanchthon deixou que um dever aí do intérprete, do estudante das Sagradas Escrituras, é prestar atenção primeiro na gramática e depois buscar a parte teológica. E por fim, Calvino, que disse: o dever do intérprete permitir que o autor diga o que realmente diz. Diante desse período da Reforma, por exemplo, Lutero, que eu acabei de ler, que destacou contexto, isso que é uma das regras da hermenêutica, que daqui umas aulas para frente a gente vai estudar com calma. Ele destacou também a importância das circunstâncias históricas. Existem muitas passagens bíblicas que algumas pessoas querem colocar a Bíblia em xeque, né? As passagens bíblicas, procurando alguma contradição nos textos. No entanto, se a gente for estudar bem a parte histórica, a gente vai ver que não existe contradição. O que existe é, de repente, aí um dado diferente de um lado ou do outro. Eu costumo, às vezes, mencionar com os irmãos algumas passagens bíblicas, por exemplo, em Gênesis, que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, tirado daquele poço e vendido para o Egito, quem compra José ali dos seus irmãos naquela ocasião foram uns grupos de compradores que, no momento, você lê no texto, diz midianitas. Mas lá na frente, alguns versículos para frente, diz que quem comprou foram os ismaelitas. Depois retorna para midianitas. Enfim, o texto ele fica trocando entre midianita e ismaelita. De repente alguém pode dizer: mas tem contradição na Bíblia. Ismaelita ou midianita? Na realidade, a parte histórica explica isso, que ambos aí eram filhos de Abraão e que a família depois se tornaram aí uma grande tribo, ou as duas tribos grandes. No entanto, eles sempre andaram juntos e mantiveram os dois nomes. Então, tanto chamar aquele grupo de mercadores de midianitas ou ismaelitas, estava falando do mesmo grupo. Então, não existe contradição nenhuma. É só um exemplo básico aqui de parte histórica para nós, tá bom? E Melanchthon, ele fala a respeito do estudante da Sagrada Escritura prestar bem atenção na parte gramatical. Primeiro a gramática, depois teologia. Não é o que nós temos vindo falando a respeito de exegese? É você ir para o texto na sua origem. Então você se preocupa. Por exemplo, nós temos a Bíblia Sagrada aqui, ao menos, nós temos que estudá-la no português, tá? Como que ela está, como os textos estão construídos aqui. E nós já passamos por vergonhas grandes aqui no nosso país por interpretações bizarras, quando o texto lido de forma errada. Uma vírgula, um acento na palavra, e a leitura ela é feita de forma errada. Se você lê o texto errado, a interpretação ela sai errada, consequentemente a aplicação. Então nós estamos trabalhando aqui com esses três tempos, o passado, o presente e o futuro. Então, se você fizer uma dessas partes, principalmente
a parte do passado, fizeram uma leitura errada, no presente você interpreta errado e, consequentemente, o futuro. Isso é danoso. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Existem alguns textos que depois eu trago para vocês exemplos de leitura errada de parte gramatical. Embora exista notícias aí que você conhece de textos que foram feitos a leitura de forma errada e trouxe alguns transtornos para o meio evangélico, né? Então, o estudante da Bíblia tem que prestar atenção, e isso começou lá com Melanchthon, gramática. Lógico que na época dele não era o português, era aquele que ele tinha em suas mãos na época. Você não vai ficar lendo um hebraico, grego, se puder e tiver condição, é melhor. Se não, ao menos o português, nós temos que fazer uma boa leitura. Nós temos que entender aquilo que está escrito. Agora, se eu entendi no português, na minha língua eu entendi, não deu para esclarecer, aí sim eu vou me esforçar e vou atrás das línguas originais. De repente, possa ser que eu consiga. E hoje, você não precisa ser um expert em grego ou hebraico. Hoje tem ferramentas boas que te levam com facilidade ao conhecimento das línguas originais, né? Então você tem toda a condição hoje para fazer uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Mas lembremos disso, antes de teologia, preste atenção na gramática. E por fim, o que diz Calvino, que nós lemos aí no slide, permitir que o autor diga o que realmente diz. Então vou voltar a Lucas capítulo 10, verso 25. Do jeito que eu mencionei, eu estou deixando o texto, Jesus está realmente transmitindo a mensagem que eu estou tirando do texto, é aquela que Jesus quis transmitir quando ele contou a parábola? Por certo, a resposta é não, não é verdade? Então, vamos permitir que o autor do texto diga o que realmente ele diz, não nós colocarmos palavras nas Sagradas Escrituras, ok? Vamos seguir. Então, para a gente encerrar aqui a nossa aula, senão ela vai ficar muito longa, eu vou deixar aqui os princípios fundamentais da hermenêutica. A Escritura é intérprete da Escritura, e o ensino da Escritura é uniforme. Então, nós não vamos inventar nada, nós não vamos criar nada, ok? Vamos aproveitar aí as regras que nós vamos aprender, e essas regras elas estão de acordo com as Sagradas Escrituras e a própria Escritura interpretando a Escritura. Quando às vezes eu faço menção de geografia, de história, lógico, a Bíblia ela não é só, né, teologia, ela tem outros elementos, como o português que eu mencionei. Existe gramática aqui, existe interpretação de texto aqui, e existe geografia, existe história. Então nós precisamos considerar isso aqui. No entanto, está aqui, na hora da interpretação, Escritura interpreta Escritura. E que o ensino da Escritura é uniforme. Então não existe nada diferente do que está lá em Gênesis, diferente do que Paulo escreveu e Pedro escreveu, diferente de Paulo, ou então Marcos. Não. Todo o ensino da Sagrada Escritura, uniforme. É isso que nós precisamos estar atento. Ok? Vou terminar por aqui, senão eu me empolgo muito com a matéria e aí nós vamos ter um vídeo muito longo. Ok? Deus abençoe. Até a próxima aula.